Fala galera, tudo certo? Vamos fazer o exercício aqui de imaginar quem que vai ser o campeão da Copa, como é que as seleções estão. Estamos aí no meio de uma data FIFA e aí eu preparei aqui uma ideia de fazer uma tier list com vocês e tentar imaginar quais seleções estão em melhor fase, o que dá para esperar de cada seleção, o que dá para imaginar dentro de uma Copa do Mundo, onde que cada seleção chegaria. Preparei aqui uma tier list e a gente ir compartilhando. Eu selecionei as 20 seleções mais bem posicionadas no ranking da FIFA hoje e a gente fazer juntos aqui o que a gente acha que pode acontecer. Eu coloquei aqui, a gente tem os dois favoritos ao título e aí eu deixei setado como só no máximo dois para a gente não se passar muito. Tem a outra categoria aqui que é tem chance, depois corre por fora, candidato à surpresa e aquelas seleções que vão só fazer turismo nos Estados Unidos. Começando pela seleção da Alemanha, a seleção da Alemanha passa por uma troca de geração, sem Neuer, sem Kroos, um monte de gente saindo, Miller saindo, tentando emplacar uma nova geração com Musiala, Wirtz e tudo mais. O Musiala hoje machucado, está um tempo fora aí já, e o Wirtz ainda não emplacou no Liverpool. Eu vejo hoje a Alemanha como uma seleção que corre por fora. Não acho que tem chances reais de ser campeã mundial, acho que é uma seleção que corre por fora. Depois da seleção da Croácia, nossa algoz aí nas últimas Copas do Mundo, acho que essa aqui não tem chance, tá? É uma geração já muito cansada, uma geração muito velha, Modric, Perisic, Kovacic, todos já muito experientes, acho que vai aos Estados Unidos sem nenhuma chance de realmente brigar, de chegar a uma final de novo como chegou em 2018, e nem de fazer uma campanha de candidato à surpresa. Então acho que é uma seleção que faz turismo nos Estados Unidos, assim como a Dinamarca. Não acho que a seleção trocou de técnico agora da Dinamarca, né? É uma seleção competente, que compete, que dá dificuldade nos jogos grandes, mas eu acho que numa Copa do Mundo não tem nível para disputar contra as grandes seleções, acho que vai a turismo nos Estados Unidos. A seleção inglesa é uma seleção que inspira muita dúvida, né? Tem muitos bons jogadores na seleção inglesa há algum tempo, nem acho que agora é o melhor momento da geração, tem poucos jogadores que estão sendo destaque aí nessa última temporada. A gente tem o Kane ali como o cara dessa seleção, o Bellingham não faz a melhor das temporadas até agora, vamos ver como é que vai ser no que vem. Tem outros bons jogadores, tem Saka, tem elenco, né? Mas tá trocando ali o comando técnico trocou na temporada passada pelo Tuchel. Vamos ver no que dá. Eu acho que é uma seleção que tem chance de ser campeã mundial. O tem chance aqui é seleções que eu acho que podem chegar na final, mas que na minha visão muito provavelmente pelo menos na semifinal vão estar. Dificilmente não chegam nas semifinais. Essas são as seleções que eu estou colocando aqui como tem chance. Os favoritos é aqueles que eu imagino numa final de Copa do Mundo e que, se chegarem, são favoritos numa final de Copa. São as seleções mais fortes. O corre por fora é aquelas seleções que eu imagino de oitavas a quartas de final, e podem surpreender, podem chegar um pouco mais longe. O candidato à surpresa é aquelas seleções que eu imagino que podem ser aquelas seleções que pintem ali, que derrubem uma seleção maior, que surpreendam. E o turismo dos Estados Unidos é as seleções que no máximo oitavas de final é onde elas devem parar, e é onde eu penso que a Colômbia deve ficar. Colômbia é uma seleção com alguns jogadores novos, mas ainda uma troca de geração. Você tem Richard Rios, você tem o Luiz Dias, você tem o John Duran, mas é uma seleção que ainda falta conseguir entregar melhores resultados. Aqui no Brasil, na América do Sul, não conseguiu fazer uma grande eliminatória sul-americana, não metia medo nas grandes seleções aqui da América do Sul. Acho que dificilmente vai conseguir fazer uma campanha muito surpreendente na Copa, então é turismo. Aí aqui acho que a primeira grande polêmica é a seleção da Argentina. Muita gente pinta a Argentina como uma das grandes favoritas, muito pelo título que vem da última Copa do Mundo, pelo ciclo que tem feito, foi a primeira colocada aqui na América do Sul, não foi ameaçada por nenhuma seleção e tudo mais, mas se olhar no detalhe, o ciclo da seleção da Argentina não é dos melhores ciclos. O Scaloni não conseguiu renovar tanto a Argentina quanto se esperava. Geralmente, seleções que são campeãs do mundo e mantêm muito aquele mesmo elenco, mesmo ele não performando tão bem, tendem a não ir tão bem na Copa seguinte. Tem muita gratidão, tem muito agradecimento aos jogadores que foram campeões do mundo, e isso mantém muitos deles nas convocações do Scaloni. Ele tem trocado um ou outro jogador, nessas convocações recentes convocou o Flaco Lopes, agora o Aníbal Moreno, que são nomes um pouco fora do que vinha sendo convocado, mas o miolo da convocação ali, o time titular tem mudado muito pouco.
eu vejo isso como um demérito aí desse ciclo da Argentina. A Argentina não fez um ciclo tão bom, tá? Acho que, se eu não me engano, perdeu 4 jogos nas eliminatórias sul-americanas, o que é bastante se você for pegar, por exemplo, o Brasil das últimas eliminatórias com o Tite, que na outra anterior acho que não chegou, acho que passou invicto, inclusive, da última Copa. Então não acho um ciclo da Argentina tão bom. Ela chega com o Messi muito cansado já, né? O Messi que dificilmente consegue jogar os 90 minutos no Inter Miami, num ciclo de Copa é mais difícil ainda. Ele foi muito reserva nesse ciclo, inclusive. Então, acho que a Argentina não chega como uma grande favorita. Eu não vejo a Argentina como uma grande favorita, mas não dá para tirar ele daqui do tem chance. Acho que é uma seleção que, no mínimo, na semifinal chega e é uma seleção muito forte, muito cascuda, pode chegar à final. Marrocos, hoje, melhor seleção africana posicionada no ranking da FIFA, acho que, se não me engano, é a 11ª colocada, tem feito um ciclo muito bom na África, tem atropelado todo mundo, não tem tido dificuldade. É uma seleção ainda muito forte, ainda com bons jogadores, tem alguns novos jogadores pintando na seleção do Marrocos. Acho que o Marrocos vem para, de novo, ser candidato à surpresa. Acho que eles podem, de novo, surpreender, acho que eles conseguem ter resultados positivos, podem derrubar seleções mais estreladas. Acho que o Marrocos, de novo, vem com essa chance de ser um candidato à surpresa. Depois a gente tem a Itália. A Itália é uma incógnita até se a Itália vai para a Copa, né? Hoje ela está no top 20 ali da FIFA, mas a Itália hoje acho que ganhou da Estônia, hoje no sábado que eu estou gravando ganhou da Estônia, mas a Noruega ganhou de Israel e a Itália hoje está indo para a repescagem. A Itália não classifica direto nesse momento e muito provavelmente vai para a repescagem, assim como foi nas 2 últimas Copas e foi eliminada na repescagem nas 2 últimas Copas, não chegou a classificar. Então, tem essa interrogação. Dito isso, a Itália classificando para a Copa é uma Itália extremamente complexa de se entender. Contrataram o Gattuso agora, trocaram de treinador recentemente o Gattuso de trabalhos muito ruins recentemente. É uma seleção que não tem ainda um padrão de jogo, não tem um time definido, não tem uma convocação em mente. Então, acho que mesmo indo para a Copa, a Itália vai para turismo. Mesmo tendo o peso da camisa, mesmo tendo alguns bons jogadores, não é uma seleção que eu vejo que impõe medo para seleções médias que pode enfrentar na Copa do Mundo. Então, eu vejo a Itália indo no máximo até uma quartas de final, mas acho que nas oitavas ela deve cair. Acho que dependendo do que enfrentar, de como o chaveamento entregar a Itália, acho que a Itália tem muita dificuldade de ir longe nessa Copa. Vejo ela fazendo turismo nos Estados Unidos. Aí a gente tem outro dos grandes times considerados aí favoritos para essa Copa do Mundo, que é a seleção francesa. A seleção francesa, para mim, é o melhor elenco de seleções hoje. Se você pegar as convocações da França, a França tem 2 opções para cada posição de alto nível. É impressionante como tem bom jogador na França e ainda faltam jogadores. Se você olhar as convocações, tem 2 jogadores para cada posição e aí tem algum que está machucado, alguém que o Deschamps não quis convocar. Então é muito bom jogador e muito jogador protagonista na seleção francesa. É muito nome diferente. Você tem Dembélé, você tem Mbappé, você tem outros diversos nomes dentro da seleção francesa que surpreende a qualidade que a França tem de elenco. Você tem bons defensores, você tem Saliba ali como defensor, você tem bons meio-campos, você tem bons atacantes. É uma seleção muito forte que coletivamente não encanta, nunca foi uma seleção de encantar. Chegou a 2 finais seguidas de Copa do Mundo sem ser aquele futebol que encanta, mas sempre entrega resultados. Se você pega os jogos contra as seleções fracas no ciclo de Copa, não vai ser jogos brilhantes, vão ser jogos que nem agora, nessa semana, jogou contra o Azerbaijão, demorou 45 minutos para fazer gol numa seleção fraca como o Azerbaijão, e ganhou de 3-0. Não é uma seleção que vai dar show, mas nos jogos que precisa entregar resultado, que precisa entregar desempenho, eles vão competir, eles vão jogar contra qualquer seleção do mundo. Dito isso, para mim, é um dos 2 favoritos a título da Copa do Mundo. A França não tem como tirar ela daqui. Acho que ela tem essa grande chance de chegar numa final pela 3ª vez seguida, pode ser campeã da Copa do Mundo, sem nenhuma dúvida. Acho que é uma das melhores seleções hoje. Aí a gente tem a seleção de Senegal, são as 2 seleções africanas, né? Marrocos e Senegal são as 2 seleções africanas no top 20 da FIFA, e eu acho que merecidamente são as 2 melhores seleções africanas hoje. O Senegal foi bem na última Copa do Mundo, caiu no grupo dos Estados Unidos e da Inglaterra, se eu não estou enganado, passou, e nas oitavas de final fez jogo duro. Agora eu não lembro contra quem que o Senegal jogou, mas fez jogo duro. É uma seleção forte, é uma seleção que dá trabalho, tem bons jogadores, é uma seleção muito competente. E eu acho que é uma seleção que é candidata à surpresa. Pode incomodar boas seleções e fazer uma Copa do Mundo bem decente.
acho que pode chegar em umas quartas de final. Acho difícil passar disso, mas quartas de final acho que é bem possível para a seleção do Senegal. Assim como eu acho que a seleção japonesa também é candidata à surpresa. O Brasil enfrenta o Japão agora terça-feira, a gente vai ver, vai ser um jogo de um nível bem interessante para ver a seleção brasileira sendo testada. É a melhor geração japonesa, acho que dos últimos tempos. Tem um elenco japonês, a seleção japonesa hoje não tem um craque. Se você olhar os nomes que a seleção japonesa tem, não tem nenhum craque. Acho que dá para o craque hoje da seleção é o Mitoma, que é o ponta que joga no Brighton. Hoje ele está machucado, não tem jogado essa data FIFA, mas é o melhor jogador da seleção japonesa. Mas não é aquele cara de destaque. Mas se você olha os 11 titulares do Japão, boa parte deles jogam na Europa, são jogadores que são titulares dos seus times, são destaques dos seus times médios da Europa. Mesmo no banco você vai pegar alguns outros nomes que estão jogando bem na Europa. Então é uma seleção japonesa bem equilibrada. Acho que pode surpreender. Eu não me surpreenderia ver o Japão indo a umas quartas de final de Copa do Mundo também, dependendo do chaveamento. Então hoje eu vejo o Japão como disparada a melhor seleção asiática e uma das seleções que pode surpreender nessa Copa do Mundo do ano que vem. Diferente do México. O México é outro que mudou muito a geração mexicana. Se você olhar a seleção mexicana hoje, quem acompanha futebol internacional há um tempo, boa parte dos jogadores você não vai reconhecer, você não vai encontrar aqueles nomes que a gente encontrava em toda a seleção mexicana, talvez só o Ochoa não aposenta nunca, o goleiro da seleção mexicana deve ser em mais uma Copa do Mundo. Tem o Santi Giménez no comando do ataque, que é o atacante do Milan. Fora isso, todos os outros jogadores não são jogadores de destaque no futebol internacional. Então eu não vejo o México conseguindo incomodar. É um México que consegue fazer frente ali às seleções da CONCACAF, ser dominante ali na CONCACAF, mas fora isso, muito difícil, não consegue entregar desempenho. Na Copa América que jogou no ano passado ou retrasado, o México foi muito mal, não conseguiu entregar desempenho, então eu vejo o México só indo a turismo nos Estados Unidos, México e Canadá, né? Eu coloquei aqui Estados Unidos para simplificar, mas nos 3 países que vai ser a Copa. Depois a gente tem a seleção holandesa, a seleção de Memphis Depay, seleção de Van Dijk, seleção que vem jogando bem nas eliminatórias, tem atropelado os times fracos, tem conseguido desempenhar muito mais do que já teve nos últimos ciclos, vai provavelmente para a Copa com mais facilidade do que foi no último ciclo, mas eu acho que ainda falta um pouquinho a mais para ser uma seleção que chega com chances claras de Copa do Mundo, mas eu acho que corre por fora. Acho que assim como a Alemanha é uma seleção que está em construção, tem qualidade individual, e pode incomodar, pode chegar ali correndo por fora, chegar longe, dependendo do chaveamento das seleções que pegar. Acho que a Holanda tem chances de beliscar uma posição de maior destaque nessa Copa do Mundo, mas não acho das grandes favoritas, das grandes seleções aí a se ver nessa próxima Copa do Mundo. Aí chegamos na seleção brasileira em construção, com Carlo Ancelotti, melhorando a cada data FIFA, a cada amistoso, a cada jogo a gente vê um desempenho melhor, ainda se encontrando, ainda tentando achar a melhor convocação, ainda em algumas dúvidas em algumas posições, mas é uma seleção pentacampeã mundial, e que está buscando aí o Hexa. Eu, como brasileiro, estou muito otimista com o trabalho do Ancelotti. Desde que ele chegou, acho que a gente vê uma evolução boa, vê coerência nas convocações, então acho que a gente está num caminho muito melhor do que a gente estava um ano atrás. A gente é favorito máximo essa Copa do Mundo, pensando que a gente só vai ter 2 favoritos aqui nesse tier list? Não acho a seleção brasileira hoje top 2 do mundo, entre as melhores. Acho que a gente tem chance de ser campeão, mas não tá na primeira prateleira hoje do futebol mundial. Então aqui eu já entreguei, né? Eu acho que a seleção brasileira tá aqui no nível do tem chance de ser campeã, tem boas possibilidades de chegar em quartas, semifinal. De novo, depende muito do chaveamento, depende muito das seleções que vai enfrentar. Pode dar um azar de pegar uma Alemanha numas oitavas de final e ter um jogo duro e ter dificuldade de passar. Pode dar um azar de pegar uma Argentina numas quartas de final e aí vai ser um confronto muito equilibrado, muita dificuldade de classificar. Mas eu acho que dependendo do chaveamento, o natural seria o Brasil chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Vamos ver como é que a gente vai. Acho que chegar numa semifinal e ser campeão é 2 jogos de distância, então eu não acho impossível também a seleção brasileira ser campeã mundial, mas não vejo hoje como as mais top seleções do Brasil, do mundo, a seleção brasileira.
Aí a gente tem a seleção portuguesa, outra seleção muito estrelada. Acho que, tirando o elenco da França, pode ser considerado o segundo melhor elenco de seleções do mundo, a seleção portuguesa. Eu acho que não tem tantas opções para cada posição como Portugal tem, mas é uma seleção muito equilibrada. Se você pega os 11 de Portugal, você vai ter um Rubem Dias na defesa, você vai ter um Rubem Neves no meio de campo, você vai ter um Bernardo Silva no meio de campo, no ataque você vai ter Cristiano Ronaldo, você vai ter Diogo Jota, Diogo Jota falecido, Diogo Jota não vai estar, mas como é que é o nome do ponta o Pedro Neto, troquei o nome, o Pedro Neto. Então você vai ter alguns nomes na seleção portuguesa de muita qualidade. Eu acho que o elenco português é muito bom também. Não é uma seleção que entrega tanto futebol há um tempo já, né? Agora com o Roberto Martínez tem melhorado um pouco, mas não é uma seleção ainda de se brilhar os olhos, não dá para ter certeza se é uma das seleções mais fortes do mundo. Mas eu vejo como, muito pelo elenco, pela qualidade individual, uma das seleções que tem chance, que está aqui no hall das seleções que eu imagino chegando numa semifinal. Depois a gente tem a seleção belga, que para mim passou a geração belga. A Bélgica tem chance, inclusive, de não ir para a Copa também, assim como a Itália, tá? A Bélgica ontem empatou com a Macedônia do Norte em 0-0. Bélgica e Macedônia do Norte foi 0-0. A Bélgica agora é segunda colocada no seu grupo de classificatória ali, de eliminatórias para a Copa do Mundo. Acho que a Bélgica tem sérios riscos de não ir para a Copa do Mundo, pelo grupo que ela tá e pelos resultados que ela tem tido, pelo futebol apresentado muito feio, o futebol da Bélgica, muito mal. Acho que a Bélgica tem chance de não ir para a Copa. Indo para a Copa, acho que a geração belga passou. Você tem um Courtois, talvez o craque da seleção belga é o Courtois hoje, é o goleiro. Todo o resto do time tem alguns jogadores de destaque, mas tem muito jogador mediano para ruim na seleção da Bélgica. Acho que a Bélgica é um time muito desequilibrado, tem bons atacantes, mas não tem bons defensores, é um time bem desequilibrado. Se for para a Copa, é para fazer turismo, não vai muito longe nessa Copa do Mundo. Seleção uruguaia, desde do Oscar Tabares, aqui muita dificuldade de competir, né? Desde aquela Copa de 2010, que a seleção uruguaia foi terceira ou quarta colocada na África do Sul. A África do Sul, o Uruguai tem muita dificuldade de competir, né? É um time que se defende, que briga, que compete, mas ofensivamente faz bastante tempo que não consegue ser um time competitivo ofensivamente. Nesse ciclo de novo não tem atacantes tão competentes, não tem uma força ofensiva tão boa. Agora ainda tem o seu principal atacante indo para a Arábia, que é o Darwin Núñez, então acho muito difícil o Uruguai conseguir competir e ser surpreendente nessa Copa do Mundo. Também vejo como uma seleção que vai fazer turismo nos Estados Unidos. Aí as últimas 3 seleções, a gente tem a Suíça. Suíça vai fazendo um bom ciclo. Suíça sempre foi um time chato de se enfrentar em Copas do Mundo. E as últimas Copas eu vejo uma evolução da Suíça. Coletivamente é um time que entrega desempenho, que entrega resultado. Acho que das seleções médias da Europa, eu acho que é uma das que podem surpreender, tá? Acho que a Suíça seria o meu voto de confiança para uma seleção que pode ser candidata à surpresa, tem condições aqui para surpreender, para eliminar alguma seleção grande e ir longe nessa Copa do Mundo, nessa próxima Copa do Mundo. Eu vou pular aqui a seleção da Espanha e vou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos recebem a Copa do Mundo, tem o Pochettino ali fazendo esse ciclo todo de Copa do Mundo lá, mas a gente não vê muita evolução, sendo bem honesto, na seleção dos Estados Unidos. Tem alguns bons nomes, é uma seleção minimamente equilibrada, sabe jogar futebol, mas parece que estagnou nesse nível há alguns anos já, não parece conseguir dar o próximo salto de ser uma seleção competitiva a nível mundial. Nem do México, que é um México extremamente limitado, os Estados Unidos está conseguindo competir. Então, acho que os Estados Unidos vão aos Estados Unidos para fazer turismo. Não acho que vai muito longe a seleção americana. Se passar das oitavas é muito lucro. Se chegar nas oitavas tá bom, dependendo do grupo deve chegar às oitavas, mas passar das oitavas eu acho muito difícil para a seleção dos Estados Unidos. E aqui, pelo que a gente tem de tier list, vocês já imaginam onde está a seleção espanhola, né? Mas eu acho que hoje, vou até colocar aqui na frente da França, hoje é o melhor futebol de seleções que a gente pode ver a seleção espanhola. É um time muito equilibrado, em todas as posições ali do time titular, você vê qualidade, você tem uma defesa muito boa, uma defesa jovem, você tem um meio de campo, um trio de meio de campo muito jovem, você tem Zubimendi, como é que é o nome do outro volante? Esqueci o outro volante que joga no Arsenal, esqueci o nome dele, mas Zubimendi, ele, o Mikel Merino,
Zubimendi, Merino e Pedri no meio de campo. Aí você tem Dani Olmo, você tem Gavi como opções de meio de campo muito boas também. No ataque você tem uma interrogação que é o centroavante da Espanha, quem que vai ser o centroavante na Copa? Eles vão puxar o Morata de novo? Eles vão jogar com o Oyarzabal? Essa acho que é a principal interrogação da seleção espanhola, mas você tem dois pontas de muita qualidade, que é o Nico Williams e o Lamine Yamal, que dois caras que se chegarem inteiros na Copa são candidatos a melhores jogadores da Copa, acho que são dois caras extra classe, muito bons. Então a seleção espanhola tem um time titular, eu acho que o time titular da seleção espanhola é o melhor time titular de seleções que a gente pode encontrar. Se for fazer um cara a cara, jogador por jogador, de qualidade individual, a seleção espanhola é a melhor do time titular. De opções de banco, então alguém se lesionou antes da Copa ou durante a Copa, aí eu acho que pode perder um pouco de qualidade a seleção espanhola, por isso que eu acho que aí a França pode ser uma seleção mais equilibrada, mais completa, digamos assim. Mas eu vejo a seleção espanhola como uma das melhores do mundo, uma das duas grandes favoritas ao título da Copa do Mundo, e assim a gente fecha esse tier list. Acho que não foge muito disso dentro da minha opinião. Vejo França e Espanha como as grandes favoritas ao título da Copa, uma segunda prateleira de seleções que têm chance, que podem ser campeãs. Seleção inglesa, Argentina, Brasil e Portugal. Esses quatro acho que são seleções que podem muito bem chegar numa final, podem muito bem ser campeãs. Acho que todas elas têm chance, cada uma com seus defeitos, cada uma nos seus níveis. Acho que se fosse para organizar aqui entre as quatro, eu colocaria assim hoje Argentina, Brasil, Portugal e Inglaterra. Acho que essa seria a sequência que eu faria. Depois, correndo por fora, vamos organizar aqui. Acho que a Holanda corre por fora ainda à frente da Alemanha. A Alemanha num momento muito ruim. As convocações da Alemanha, você vai olhar, muito complicadas e os últimos resultados também muito ruins. Então a seleção alemã acho que está atrás da Holanda. Se você for pensar que, sendo bem honesto, eu acho que o Marrocos está na frente da seleção da Alemanha nesse momento. Eu acho que o Marrocos corre por fora na frente da seleção da Alemanha. Candidatos à surpresa, vejo hoje Senegal, Japão e Suíça, acho que nessa ordem mesmo. São seleções competentes que podem surpreender. E depois, todas essas daqui, acho que num nível muito parecido aqui, eu acho que não precisa nem mexer. Essas outras seleções que compõem o top 20 da FIFA hoje não tem nenhuma chance, eu acho que, de ir longe na Copa do Mundo. Croácia, Dinamarca, Colômbia, Itália, México, Bélgica, Uruguai e Estados Unidos. A gente está agora, dia 11 de outubro, a menos de um ano da Copa, ainda tem um tempo grande, a gente não sabe quem que vai estar machucado, quem que não vai estar, como é que essas seleções vão chegar, então tem esse parênteses, né, para saber como é que vai ser, pode mudar tudo até a Copa do Mundo, quem sabe mais perto da Copa a gente não volta para refazer esse tier list e tentar imaginar, e aí com as seleções definidas, né, aqui eu acho que, por exemplo, Bélgica e Itália tem grandes riscos de nem estar na Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai ser as seleções que vão estar classificadas também. Peço que quem gostou aí, deixa seu like, curte, se inscreve no canal, é de grande ajuda a nós. E deixa aí nos comentários o que você mudaria, quem que você colocaria mais em cima, mais abaixo, o que você acha que foi um crime que eu cometi aqui. E deixa aí a sua opinião. Valeu? É isso aí.